Eu escolhi fazer rádio e TV depois que eu entrei na Record. E lá eu comecei a acompanhar o pessoal da produção, o pessoal de edição, de direção e comecei a me interessar. Eu sempre gostei muito da parte de pré-produção e pós-produção, todo o processo. Eu sempre gostei de mexer em edição e eu também sou músico, eu queria fazer uma faculdade que eu pudesse unir as duas coisas. Eu sempre gostei de ações sociais. Sempre já comecei trabalhando há bastante tempo com ações sociais. Comecei o meu primeiro curso como animador de sociocultural. Minha intenção inicial era trabalhar com teatro, como ator, e aí no decorrer da faculdade fui desenvolvendo um gosto por cinema. Eu fui na colação de grau do meu sobrinho, há 4 anos atrás, e me emocionei de ver ele se formando e tal. Até um menino que era bem bagunceiro, assim. E na colação de grau dele eu resolvi que eu tinha que fazer uma faculdade, que eu devia ter um diploma. Olha, para montar uma produtora hoje no Brasil não é tão simples, né? Hoje em dia tem algumas diferenças de produtora em produtor independente. Aqui nós somos ditos como produtor independente, né? Como a gente não pega leis de incentivo, editais, a gente não trabalha baseado nisso, então a gente é literalmente independente, não depende de ninguém. E a gente tem muito uma ideia de produtora ser igual uma empresa normal, assim. Você chega lá, tem 100 funcionários, tem um estagiário, não sei o quê. A produtora ela é muito rotativa. Você chega lá naquela coisa gigante, tem 200 pessoas trabalhando, uma semana depois tem 30. Achar a equipe é bem desafiador. A gente montou um curso, então a gente é uma produtora, a gente tem alguns cursos de cinema e isso fez com que a gente suprisse a necessidade da equipe. Aí chega a primeira produção e você fala, meu Deus, e agora? Estão me pagando para fazer isso. Aí você respira, passa uns 2 dias sem dormir, fala, meu Deus, eu tenho que fazer o melhor job da minha vida, assim. Mas os maiores desafios é fazer com que você consiga montar um filme lindo e maravilhoso com as condições orçamentárias não tão interessantes assim, né? Então, pouco dinheiro com muita qualidade. E aí acaba aquelas desculpas de, não tenho tanto dinheiro para fazer, a câmera não é tão boa. Não importa, a partir do momento que você entra profissional, você vai gravar com uma DSLR e vão te comparar com uma Alexa. Isso é assim que funciona. E no final das contas você consegue, senão eu não estaria aqui hoje. Não. Então tá bom, queremos ver o Carol. Fazer um outro plano dela, mas... Beleza, beleza. Tu quer passar por baixa, né? Vai, Léo, vai, Léo. Eu fui aquele estudante de rádio e TV que achava que eu ia levar currículo nas emissoras e ia conseguir uma vaga. Eu tive essa inocência. O mercado para o cinema ele é muito difícil no Brasil, mas muito difícil mesmo. Tanto que aqui no Brasil a gente tem profissionais assim, que trabalham realmente com isso, sempre uns 300. Então é um número ridículo para tantas pessoas que tem aqui. E ele não funciona como deveria, porque aqui não é uma indústria. Fazer ficção no ramo do audiovisual é bem mais difícil. Se você conversar com outros diretores audiovisual conhecidos hoje no Brasil, você vai ouvi-los falar a mesma coisa. Eles vivem hoje, as grandes produtoras vivem da publicidade. Então, você fazer audiovisual voltado para a ficção é muito mais um sonho do que um carro-chefe de qualquer empresa produtora audiovisual hoje. Aí entra um pouco dessa coisa da massa que eu falei, de que as pessoas querem assistir só o que está nas grandes plataformas, né? Então acho que um dos maiores problemas é esse, você conseguir competir de igual para igual e você ter estabilidade também. É muito difícil ter estabilidade nessa área. A menos que você tenha clientes grandes como grandes canais de televisão que contrate você exclusivamente para fazer aquilo. Mesmo assim é um risco. Quando a pessoa trabalha sem a mesma estrutura, sem o mesmo equipamento de uma indústria que é gigantesca, né?
o resultado do trabalho às vezes é comprometido e você às vezes está produzindo uma coisa que é legal e você não tem chance no mercado. Eu acho que o mercado ele é muito restrito, né? Principalmente para quem está começando, justamente porque você vê, tem grandes produtoras que acabam dominando o mercado justamente por já saber o caminho das pedras. Então é muito mais fácil fazer um filme novo, que vai estrear um ator da Globo, uma atriz da Globo, que vai dar uma bilheteria muito grande, do que apostar numa nova promessa, num projeto novo, para ver se isso daí vai dar certo ou não. E essa é a questão da produtora independente, assim. Você vai criando um nome e é tempo, e é brigando. E aí que a gente acabou crescendo com a internet também, tanto que hoje em dia acho que 90% das coisas que a gente faz é conteúdo para a internet, que é onde as pequenas e médias produtoras conseguiram um espaço ali, porque não adianta você querer brigar com uma produtora que já está há 30 anos no mercado, é gigante, tem o nome, faz umas produções 20 vezes maior que a sua, não adianta você querer bater de frente com isso. É aquela coisa, você tem que conseguir produzir igual, mas você não vai conseguir bater de frente porque eles têm todo um nome, um know-how, e aí tem que tentar achar seu espaço no mercado ali. Tem muita gente que quando se forma no audiovisual, faz o que eu fiz lá atrás. Compra um computador parrudo, compra uma câmera digital e sai por aí fazendo um monte de produção audiovisual voltado para o mercado corporativo. Então, existe uma certa prostituição do mercado. De que forma é isso? Nós temos alguns clientes que às vezes reclamam para a gente de orçamentos, porque eles falam assim, poxa, mas a gente está vendo aqui com um rapaz que o cara do marketing conhece, que não sei o quê, e o cara está cobrando 2 contos para fazer um filme aqui legal, que é igual que você está me cobrando 20. Aí eu falo, peraí, o cara está te cobrando R$2.000 para fazer um vídeo institucional, e eu passei um orçamento de 20 mil. Aí eu falo assim, bom, eu posso dar uma olhadinha nesse orçamento só para poder ter uma ideia? E basicamente são as mesmas coisas que eu estou fazendo. Porém, aquele pequeno produtor ou aquele jovem aprendiz que está começando naquele momento, que acabou de se formar ou nem se formou ainda, o cara já está com aquela vontade de montar aquela produtora, ele não percebe a importância dele já entrar no mercado dentro das condições reais do mercado. A vida do produtor independente ela é bem complicada porque, primeiro, você tem pouquíssimas vagas formais e fixas para atuar nessa área. Você acaba ficando meio perdido porque você depende de ter um projeto aprovado, de ter um patrocínio. Então, às vezes, o produtor independente ele faz 30 mil coisas para ter uma renda e conseguir ser produtor independente com essa renda. Uma vez eu estive conversando com o ex-presidente da Warner Bros. Pictures do Brasil, numa reunião que nós tivemos, e o filme Superman Returns estava sendo lançado no Brasil naquela época. Ele falou para mim assim, Bruno, você sabe qual foi a última coisa que nós fizemos quando decidimos fazer o filme do Superman Returns? Eu falei assim, a última coisa? Sei lá, um plano de divulgação do filme? Ele falou assim, não, essa foi a primeira. A última coisa que nós fizemos foi o roteiro. Primeiro, nós fizemos todo o planejamento comercial, de marketing, de distribuição e todos os produtos derivados do filme, para depois escrever o roteiro em cima do que nós havíamos planejado. Quando a gente cria um curta-metragem, pensando numa série, existem várias questões que a gente como roteirista ou como diretor ou como produtor, a gente não pensa no produto final. Então, existe uma limitação também da nossa parte, né, nosso dever de casa, de fazer uma coisa que seja vendável. Eu não estou no mercado há 15 anos o tempo todo de uma forma 100% saudável. Aquela coisa de ter que vender o almoço para comer na janta é real, existe, não é fácil. E também tem aquele outro ditado que todo mundo só vê os goles que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva. Não adianta eu ser legal. Eles não gostam de mim. A Bruna parece que quer vomitar quando olha pra minha cara. Só me trata bem por educação. E o Fernando? Só conversa comigo pra te agradar. Como se eu não perceber esse jeito. Já vamos estudando a próxima cena. Tá. E aí depois que fizer... A próxima cena qual que é? É a do quarto, já tem que sim. Tá. Vamos ali. Olha, a distribuição no Brasil é o calcanhar de Aquiles, né? Desde o Veracruz, né? É muito natural que alguns produtores, inclusive os pequenos e novos produtores,
de audiovisual, eles comecem a produzir os seus filmes, que sejam curta, média ou até mesmo longa ou documentários, enfim, querendo colocar esses projetos em documentários ou colocá-los em mídias como streaming ou internet, etc. e tal, mídias alternativas. E não é que não se preocupam com a distribuição, mas a distribuição é, em algumas vezes, em alguns casos, muito mais caro do que a própria produção. Então, tem distribuidores que falam que você consegue distribuir o seu filme para cinema, principalmente, com no mínimo 120 mil. Então, 120 mil é o mínimo para você fazer uma distribuição pequena. Eu achei que, assim, até ele estar pronto seria o maior trabalho, mas depois que ele está pronto, é praticamente o mesmo trabalho assim, que você teve para produzir, é o trabalho que você vai ter para distribuir, se você for fazer uma distribuição independente. E tem distribuidores que não pegam nem filmes independentes para poder distribuir, né? Porque sabe que não tem dinheiro, sabe que não tem muito recurso para isso, então não é bem desafiador, assim. Hoje, com o cinema digital, é muito mais fácil e naturalmente, esse custo ele foi significativamente reduzido. Mas ainda assim é um custo, levando em consideração que das 2.600 e poucas salas de cinema que existem no Brasil, nós temos menos da metade delas hoje digitais. O cinema ele é uma porta de entrada para a TV. Ah, mas e se eu não mandar para o cinema? Dá? Dá. Só que daí o desafio é um pouquinho maior, né? Porque sempre quando sai do cinema, tá fresquinho, todo mundo quer comprar. Se ele não foi para o cinema, ele não é um lançamento, né? Então daí fica um pouco mais desafiador de você vender para canais. Se vocês realmente querem ganhar dinheiro, fazer disso uma profissão, de modo que vocês ganhem dinheiro com isso, vocês têm que ter um plano comercial por trás do audiovisual. Sem ele, vai ser simplesmente um bando de pessoas apaixonadas pelo audiovisual, que vai fazer aquilo, conseguindo dinheiro para poder bancar os seus cachês durante os dias de filmagem e produção e depois, ponto final. Agora, partindo do princípio que nós estamos produzindo um produto, aquele produto deve ser comercializado. Então tem que ter um plano comercial por trás. Né? A gente tem um contato do pessoal do Kinorama, não sei se vocês conhecem. Depois, se vocês até conversar com eles, eles fazem distribuição por demanda. O que seria isso? Você fala com eles, olha, eu tenho um filme tal e eu quero que coloque no cinema. Para pelo menos ir para o cinema, né? E aí eles colocam no site deles e aí eles, por demanda, eles vão começar a divulgar. Ele tem que fazer toda uma divulgação por trás para todo mundo saber que no dia tal vai ter uma sessão do filme tal. E aí as pessoas compram antes. Se a gente colocar 60% do público, a sessão acontece, né? E aí fica a porcentagem de bilheteria 30% para o produtor, 30% para a sala e tem 30% para o Kinorama e 40% para o Kinorama, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas a gente consegue até ter um retorno, né? Isso é interessante porque o filme vai para o cinema e aí as pessoas começam a conhecer um pouco mais. E esse é um contato que você pode fazer sem um agente ou sem uma distribuidora, né? Você pode fazer o contato direto com eles. Mas tem vários formatos, né? Acho que todos os formatos são muito válidos, mas você só precisa conhecer o caminho das pedras ou conhecer quem conhece o caminho das pedras para poder te levar. Então, com o curta eu pensei em escrever ele em algumas salas que eu já entro em contato, que eles super passaram contato dos responsáveis que podem até analisar o produto para ver se eles podem veicular e ver a amostra. Tipo, tem o Almirante que a gente pode estar entrando em contato para ver se a gente consegue passar e tentar até os festivais para ver se a gente consegue alguma coisa. Porque o produto é muito bom e a gente sempre começa assim, é uma coisa pequena pra gente conseguir chegar no objetivo. Então você colocar ele num streaming não é uma coisa muito fácil. Geralmente eles não pagam. Eles não pagam para veicular, para divulgar o teu projeto. Eles falam assim, não, a gente exibe, mas exibe de graça. Então você tem que ganhar em cima de outras negociações que você tem que ter por trás disso. Plataformas que disponibilizam conteúdo independente, elas são muito importantes pela questão da democratização do acesso ao conteúdo. A gente pode descentralizar os meios de acesso, fortalecer as produtoras, os diretores, os artistas, incentivar que os criadores liberem o seu trabalho de forma gratuita para que o espectador possa assistir
E também fazer esse link, né, entre o fã e o criador, propiciando meios para que os usuários, quando puderem, contribuam financeiramente com aquilo que consomem. O streaming nessa hora entra um pouquinho com essa questão da distribuição. Mesmo você não tendo uma distribuidora, não indo para uma janela de cinema, você acaba conseguindo, por outra alternativa, alcançar o público. A gente também tem uma plataforma de streaming, que é o nosso filho mais novo, que é a SPCine Play. Então a ideia da SPCine Play é a gente conseguir abrir espaço para os conteúdos nacionais e fazer com que o público tenha acesso a esses conteúdos que muitas vezes não, depois de sair da sala de cinema e ficar 1 ou 2 semanas na sala de cinema, eles ficam inacessíveis. Então a ideia do SPCine Play é dar um pouco esse conteúdo, deixar esse conteúdo disponível para o público. Então você paga R$ 3,90 e consegue acessar filmes. A gente tem 10 títulos no momento, mas a ideia é a gente ampliar esse número de títulos. A ideia do LibreFlix surgiu pela necessidade de existir uma plataforma que reunisse de forma simples e amigável para o usuário comum produções audiovisuais que, no mínimo, pudessem ser transmitidas gratuitamente pela web e sem ferir nenhum direito autoral. Porque se você pegar a oferta de filmes e documentários, séries, nas plataformas de streaming na internet hoje, você vai ter basicamente o acesso a obras, né, aquele velho modelo de todos os direitos reservados, principalmente o direito à cópia, e elas vão estar distribuídas entre serviços de streaming pagos ou então em sites que vão servir esse conteúdo, só que de forma pirata. O produtor independente ele pode entrar direto em contato com o nosso braço de negociação de filmes, que é a 2Play no momento. Então, quando o produtor independente, a gente já recebeu algumas demandas, quando o produtor independente ele tem interesse de colocar o filme dele na SPCine Play, ele entra em contato com um e-mail que a gente tem disponível para isso e sugere o filme. Esse filme vai passar por uma curadoria que vai entender, dentro da estratégia da SPCine Play, quais são os filmes que fazem sentido, e a partir disso a gente entra em contato com o produtor para a gente negociar como negociar esse contrato, né? O que a gente espera do LibreFlix daqui para frente é poder melhorar o serviço, tanto para os usuários como para os criadores que alimentam a plataforma. E a gente quer também poder chegar a mais pessoas, fomentando essa ideia de software, cultura e streaming livre. Dentro dessas melhorias, por exemplo, a gente quer fazer a melhoria nos aplicativos para os celulares, né, para os smartphones, que hoje são o principal meio de acesso à internet da galera que a gente quer chegar. Queremos também fortalecer tecnologias descentralizadas para fazermos a transmissão e oferecer o download dos vídeos dessas produções, porque assim a gente pode baratear as operações da plataforma e servir ainda mais conteúdo. Tudo que a gente tem de lucro é repartido entre o consórcio e o próprio produtor. Então a gente entende isso em relação a outros modelos de negócio de outras plataformas de streaming, a gente entende que isso seja um modelo vantajoso. Então, quanto mais o filme é visto, quanto mais o filme é adquirido, mais dinheiro esse título ganha, e esse dinheiro é compartilhado dentro de uma porcentagem que a gente entende como justa. Foi conversado muito com o setor e com as produtoras, e esse filme recebe uma parcela desse dinheiro. Outra coisa legal também que a gente espera é poder criar grupos que, de forma colaborativa, possam ajudar os diretores com comentários, criação de legendas para outros idiomas, e criar ali um botãozinho, né, na página de cada filme, esse botãozinho para que quem puder possa retribuir ao criador depois que assistiu aquela produção. Então, no curta, Os Olhos da Mãe, nós trabalhamos com tons mais claros. Então, a paleta de cor, desde a fotografia até a atriz mesmo, as roupas, sempre foi focando mais no branco. Nós usamos bastante o lilás, que tem uma cor que representa a violência contra a mulher. Então, foi proposital, faz parte da paleta mesmo de cores, desde os objetos no cenário, quanto maquiagem, batom, esmalte, então estava ali presente.
Eu acho que o apoio do país às produtoras independentes ele melhorou bastante. Você tem aí algumas leis que ajudam, que incentivam produções nacionais, né? Mas eu acho que ainda tem muito a melhorar, né? É muito difícil produzir, as empresas não valorizam o patrocínio ainda, né? Elas veem muito como a troca, né? Bom, eu só vou ajudar uma produção se eu ganhar algum tipo de subsídio, enfim. Elas não enxergam o desenvolvimento desse mercado como uma coisa boa para a cultura do país. E além de incentivo como a Lei Rouanet, por exemplo, para você criar um projeto e ele ser aprovado, você tem que pôr todos os valores reais de produção. E fica um custo alto, até um curta-metragem fica um custo alto. E a porcentagem que você consegue para as empresas entrarem na lei é muito baixa. Então você conseguiria com esse valor com empresas médias e grandes. As médias e grandes empresas já têm o prospecto deles para 10 anos de Lei Rouanet. Eu vejo algumas falhas nesse aspecto, né? Mas eu acho que isso começa já no período escolar mesmo, né? Você vai para alguns países onde você vê a garotada fazendo cinema em sala de aula. Aqui no Brasil você não faz, né? É um país onde a cultura ela já é deixada de lado desde da primeira série, onde deveria ser estimulado, né? Desenvolver cultura desde cedo e não se faz. A SPCine, geralmente, como ela é um escritório do município, ela, na maior parte dos editais, ela pede que a empresa seja sediada pelo menos há 2 anos na cidade de São Paulo. Mas a participação é isso, ela depende muito de cada uma das linhas. Eu acho que para quem está começando, o que é muito importante é ficar atento a essas propostas, esses concursos, essas oportunidades voltadas à pessoa física. A gente também tem um laboratório que a gente está fazendo de desenvolvimento de narrativas transmídia, ele também é voltado para pessoas físicas. Então, acho que a SPCine está muito focada nisso, em investimento, em desenvolvimento de produtores que estão começando, né? E lembre-se de uma coisa, toda produção que vocês fizerem audiovisual, vocês têm que tirar o CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro. Isso vocês tiram na Ancine. Quando vocês tiram o CPB, vocês vão classificando a produtora de vocês aos poucos. Então, para uma quantidade específica de curtas, de médias e de longas metragens que vocês vão produzindo, vocês vão elevando a classificação de vocês. Então, a gente tem uma série de editais e, de acordo com a etapa que ele patrocina, se é um edital de roteiro, se é um edital de produção, se é um edital de distribuição, eles são têm maior ou menor complexidade. Pensando em quem está começando, um produtor independente mesmo, que está começando, saindo da faculdade, quer produzir. Mas existem meios para isso. Então, desde que você seja uma produtora, que tenha um CNPJ, que esteja tudo legal, tudo certinho, você consegue fazer a sua inscrição da tua empresa dentro da Ancine. Você vai tirar um registro, que é muito importante. Com esse registro, você vai inscrever um projeto no site do MINC. Você vai ter lá um SALIC, vai ter todos os números das informações burocráticas que o site do Ministério da Cultura vai te pedir, junto da Ancine. E uma vez que o teu projeto for inscrito e aprovado, vai ter uma banca que vai avaliar aquilo, você tem autorização de fazer a captação via lei de incentivo. E a gente resolveu fazer justamente para ter portfólio e começar a entender como funciona, pôr na prática mesmo. E a gente está fazendo bastante corte picado, tentando aproximar cada vez mais o telespectador do curta-metragem. Bom, para vocês que estão produzindo conteúdo audiovisual e que estão começando, que querem crescer, que querem fazer da produtora de vocês uma produtora audiovisual conhecida e tudo mais, a primeira coisa que vocês têm que fazer, tem que inscrever mesmo nos festivais e participar o máximo possível. Tem pelo menos 3 plataformas grandes, ou tem mais na verdade, mas tem no Fast Home e no Film Freeway e Movie Beta. São 3 plataformas que aparecem ali toda semana, novos festivais que estão abrindo inscrições e festivais que estão fechando as inscrições. Acho que os primeiros filmes que eu fiz, na verdade, foram para o Mix Brasil. E tem um negócio lá que chama Show do Gongo, que você pode chegar 10 minutos antes de começar o Show do Gongo, você traz um curta, qualquer coisa, e eles passam, e é a Marisa Hort que apresenta, e ela fica, e as pessoas ficam assistindo o filme, e se as pessoas gostam, elas deixam o filme passar. Se elas detestam o filme, elas começam a gritar gonga, gonga, e tem um gongo gigante lá, que ela vai lá e bate e interrompe o filme. Na chuva eu me molho.
A gente poder fazer uma trilha nossa mesmo, que é uma coisa que eu já queria fazer mesmo quando escolhi o curso, que eu gostaria de compor e tal. E a gente conseguiu a parceria com essa cantora também, ela me ajudou na composição. É que nosso curta dê certo, né? Que ele ganhe uma visibilidade legal e que a gente consiga um apoio para produzir mais um e mais um. A metragem Ela Tem os Olhos da Mãe, se trata sobre a violência à mulher. A ideia é produzir informação e levar este produto para a sociedade.